Desde hoje, os vídeos que o pastor Daniel tem estado a elaborar, da semana passada não passou. E vamos, desde hoje, passar uma semana atrasada, ok? Assim estarão a passar. Então, da semana passada passará hoje, a mensagem de hoje passará a semana próxima. Então, assim nos ajuda bastante, porque leva pastor Daniel, que tem mais ou menos, ele sabe destas coisas, leva várias horas para aprontar tudo, não? Aprontar? Sim, mas prepará-lo. E quando eles vão para visitar as igrejas, eu vou ter que fazer isso, mas vai levar muito mais tempo. Então, estamos a tentar preparar assim. Então, desde hoje começam uma semana atrasada. Às 2 horas hoje da tarde, às 14 horas, a aula de aconselhamento das mulheres. Logo às 15 horas, a aula da tarde para esta extra aula. E também na quarta-feira, às 20h30, o tempo da oração. Então, estamos muito contentes de ver a Sandra e Eric, que puderam estar no nosso meio hoje outra vez. E que estejam bem e bem-vindos mais uma vez. Quem tem uma benção que gostariam de compartilhar ou uma petição? Quem gostaria de mencionar da maneira que Deus vos abençoou esta semana? A blessing or a prayer petition that you'd like to mention? Cisão. A minha amiga Natália, ela tem exame dia 26 em Lisboa. A tua amiga da Itália? Natália. Natália. A tua amiga Natália. Um exame. Em Lisboa, 26. Que, sim, lembramos dela. E continuar lá com minha colega, Lucas, ainda... Que experimentou a bomba de autoclave, não? E ainda está a sofrer disso. Lucas se chama, ok? Mais alguém tem uma benção para compartilhar ou uma petição? Juan Carlos. É uma bênção estar hoje aqui, na casa de Deus. É uma bênção ter a provisão de Deus na nossa vida e o seu cuidado cada dia. Amém. Se calhar às vezes não percebemos e não agradecemos o suficientemente a Deus. Assim que eu estou grato a Deus por estar aqui, com os irmãos, ter trabalho, ter saúde. Assim que estou muito grato a Deus. E estou agradecido por Deus nos ajudar para ser bênção a pessoas à nossa volta. E a petição seria que o Espírito de Deus possa nos guiar para falar àquela pessoa que precisa. Essa seria a minha petição. Posso compartilhar o que me mencionaste? Diz que teve um dia muito triste ontem, no fim do dia. Chegou um jovem de Brasil, era questão de visita, mas afogou-se lá na barragem e tentaram recuperá-lo, mas não conseguiram. Então, sim, esses momentos pesam muito, não? Então, essa família, temos qualquer ideia do nome da família? Pois, essa família precisa, não sei se conhecem ao Senhor ou não, mas certamente precisam da ajuda do Senhor, se lembram deles. Mas alguém tem
uma petição ou uma benção para mencionar? Sim, Raquel. Pois, hoje nos Estados Unidos é Dia do Pai, então vocês, o marido e o pai, são uma benção enorme na nossa vida e agradeço a Deus por vocês. E a Lisa também fez anos esta semana, então há muitas bênçãos e Deus é bom. E a Lisa saiu com outras primas. Meu lugar favorito lá à volta de Springfield é uma ribeira cristalina e estiveram a brincar lá e enviaram um vídeo breve daqueles momentos. Mas ela fez 20 anos esta semana, sim. Não é possível. Quem mais gostaria de compartilhar uma palavra? Logo vamos pedir da Ana Paula que nos comparte parte da carta dos Corinthians que recebemos na semana passada. Mas antes disso, mais alguém tem uma benção para mencionar? Ouvi, não, Zongo, percebi bem que conseguiste trabalho. Amém. Não, isso é uma resposta à oração. Amém. Precisamos que o Senhor supra estas coisas nas nossas vidas. Nzongo got a work this week. She's been praying and asking God for a job, and she, I guess it was Wednesday that she was able to start work. But, amen. Mais alguém? Não quero cortar. Se tem uma coisa para compartilhar. Ok, por favor, vamos orar e logo Ana Paula, por favor, pode passar e compartilhar da carta dos Corinthians. Posso pedir de Eleonai guiar-nos em oração, por favor? Pai, obrigado por este día, obrigado por la oportunidad de estar acá juntos, estudiando tu palabra y a renovarla. Eso es de especial presencia en el día de hoy, permite que podamos abrir nuestros corazones, Pai, para oír tu palabra y que podamos salir de aquí con nuestra fe crecida y prontos para llevar tu mensaje a nuestra boca. E agora o resto do culto e abençoar a mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Só gostaria de mencionar, ontem tivemos a oportunidade de acompanhar a Zhang. Eleonai também nos acompanhou a uma igreja em Montargil, a igreja da Kátia, onde ela aceitou a Cristo. E foi para que Zhang compartilhasse seu testemunho. E era uma reunião de jovens de umas igrejas. Então, graças a Deus, o testemunho teve impacto tanto entre os adultos como nos jovens. Então, é bom, graças a Deus, que podemos falar do nosso coração para ser útil ao Senhor. Então, que Deus abençoe este testemunho e continua a utilizar-nos, não? Em poder compartilhar a fé que temos em Cristo. Então, por favor, Ana Paula, venha e compartilha. Bom dia, igreja. Então, como disse o pastor Scott, tem aqui uma carta dos missionários na Grécia, o Tax e a April, esposa dele, e vou resumir. Durante o mês de abril, eles tiveram problemas com Covid. A mãe do missionário Tax esteve internado no hospital com hemorragia e também o sobrinho pequeno que esteve em contato com eles e contraiu Covid.
Então foi assim um período conturbado lá na igreja, mas eles louvam a Deus que ninguém se contagiou com o vírus. E isso para eles é um mistério, ninguém ter se contagiado. A igreja continua fechada para culto, porque os líderes do governo pedem que todos os líderes de igreja sejam primeiro testados para depois a igreja poder voltar a culto. E apesar de toda essa confusão, situações conturbadas, né, eles estão entusiasmados com o projeto de construção da igreja e continuam a pedir oração dos irmãos na questão das finanças. O alvo é 98.750, eles já têm a metade, basicamente, já tem 50%, 43.702, e pede que os irmãos continuem a orar por ajuda. E com a construção desse prédio, eles também vão conseguir libertar espaço para armazenar as coisas de acampamento da igreja no espaço antigo. Também eles falam sobre os jovens, a quantidade bastante grande de jovens que eles têm conseguido alcançar através do Facebook e do YouTube, com os cultos online, e também uma rádio local, e eles têm conseguido alcançar mesmo muita gente nesse período do mês de abril. Foram 2.300 observações no Facebook. E pedem também que a gente continue a orar pela nação que está morta espiritualmente. E a bênção maior deles foi o sobrinho do Tax, que aceitou Jesus. E ele tem 15 anos. E a mãe que é a Antônia, que também aceitou ao Senhor há uns anos atrás, tem sempre insistido com ele, levado aos cultos, e tem sido a ponte aí para essa chegada a Jesus, e ele agora aos 15 aceitou ao Senhor. Para além disso, eles pedem oração para a salvação dos gregos, pela salvação e a necessidade da mãe do Tax, pelas finanças da obra de construção da igreja, pela estação de rádio, que tem sido essa ponte aí para alcançar os gregos para o Senhor, pelo Ministério da Música, que é por meio também das mídias sociais, e pela sabedoria no ministério. E é isso. Muito obrigado. Qualquer igreja pequena está alvo para levantar tantas finanças para um projeto assim é grande. E é precioso que já estão à metade, não? É um grande passo. Mas lembremos disso e, não sei, podemos falar entre nós, a ver se queremos ajudar mais um bocado. Se o pastor Daniel sabe melhor da quantidade de fundos que temos, mas graças a Deus que precisam um espaço maior. Então, e que Deus continue a abençoá-los. Os outros missionários, ouvimos dos Campbell, que a semana passada não foi, que mencionaram por fim o Steve Campbell, o missionário que foi acusado pelo FUNAI, o grupo que quer que ninguém entre com os indígenas. Não querem o testemunho de Cristo entre eles. Então, mas por fim, Steve foi ouvido pelo tribunal. Por fim, podia falar e explicar-se do que aconteceu lá. Então, já são 2 anos, não? Que estão proibidos de entrar onde sempre antes ministravam. E, entretanto, o Jamamadi tem continuado e multiplicado o ministério. Não podem proibir que os Jamamadi levem o evangelho aos outros grupos
Mas Deus é grande. Ele sabe como chegar quando nós não sabemos, não? Então, graças a Deus. Não sei se ouvimos de mais alguma notícia dos outros missionários, Serovcek, acho que não. E os Alviso, sei que ele está melhor, já recuperou mais ou menos de Covid. E só lembro que eles têm uns desafios referente a poder reunir-se. Não lembro os detalhes, mas eu lembro que estava a pedir oração de poder reunir-se outra vez. Então, que Deus, como com eles, como conosco e outros irmãos, que abre os caminhos e nos coloca como Ele quer que funcionamos. Ok, mais alguma palavra antes de cantar? Ok, ficamos de pé, por favor, irmãos, e louvamos ao Senhor na música. Bom dia. Ok, vocês estão prontos? Vamos continuar com a nossa lição do Velho Testamento. Não precisa isso. Perfeito. Eu sempre gosto. É a altura para meninas também, no aula para meninas. Muito obrigado. Não meninas, os pequeninas. Crianças. Eu sempre gosto muito da temperatura hoje. Essa temperatura é muito mais fresca e isso. E a nossa cadela Taffy é a mesma situação. Quando ela sai da casa e com essa temperatura, sempre entrar com energia. Então, ela faz isso também depois de um duche. Não sei porquê, mas mesma coisa. Mas vamos continuar com o nosso Velho Testamento. Mas este dia vamos com passagens difíceis na Palavra de Deus. Antigo Testamento, Velho Testamento. Então, vamos falar sobre o teste do Abraão. E, então, vamos começar com isso. Vamos começar este lado. Ana Cláudia, podes ler isso para nós? E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Muito obrigado. Isso é um dos versículos, das histórias um pouco mais complicado e um pouco difícil. Especialmente hoje em dia, quando nós temos um mundo que diz: o Deus da Bíblia é um Deus cruel, muito cruel, por causa de coisas sobre isso. E este mundo tem muita história com deuses cruel. Por exemplo, os deuses dos gregos são muito cruel também. Nós temos esta história aqui. Luís Miguel, tu tens isso? Há muitas histórias sobre o estado maléfico dos Zeus. Uma história particularmente com o El que envolve Prometeu. O deus Titã, Prometeu, tinha estado do lado dos Zeus de Titanomachi e era visto como um dos conselheiros mais próximos dos Zeus. Foi encarregado de criar os primeiros homens e nas costas de Zeus dotou-os de fogo para os ajudar a sobreviver. Como vingança pela traição, Zeus tinha Prometeu amarrado a uma montanha e todos os dias uma grande águia dedicava ao seu filho. Se isso não é mal e torcido, não tenho a certeza de quê. Então, os gregos têm esta ideia sobre os deuses gregos. Eles são mais ou menos a mesma personalidade de nós. E com pecados e podes ficar muito zangado e tudo isso. Não são justos, não são muito diferente de nós. Só coisa diferente, eles tinham poder como deuses. Mas eles são muito cruel. Então, hoje em dia, muitas pessoas pensam que o nosso Deus é a mesma situação.
Mas, com este versículo, por que este teste do Abraão? Por quê? Porque o teste? Isso parece cruel, porque Deus quer que Abraão mate o seu filho. Por quê? E na sua palavra, Deus oferece a Abraão como um dos maiores exemplos de fé. Foi este o teste final da fé e Deus estava pedindo demais de Abraão? Primeiro vamos definir fé e, em seguida, olhar para as evidências da fé de Abraão e, por último, como isso se refletiu em Deus. Então, nós compreendemos o teste de fé, mas para matar o filho, um pouco extremo, não é? E por que nós temos esta história na Bíblia? Então, é um pouco... Talvez Deus conhece o coração de Abraão. Por que precisa fazer isso? Então, fé. Quando nós falamos sobre fé, o dicionário define fé como crença, devoção ou confiança em alguém ou algo, especialmente sem prova lógica. Também define fé como crença e devoção a Deus. A palavra Deus o define em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A palavra Deus tem uma definição disso. Ana Paula, pode ler isso? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso é a resposta da palavra de Deus sobre fé. Paulo fala sobre o que Moisés escreveu acerca de Abraão em Romanos. E agora, pode ser também, Ana Paula? Isso também? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é imputada como justiça. Então, a Bíblia quer explicar coisas sobre fé e fazer de certeza há uma diferença entre fé e obras. Fé, ou as obras, coisas que vêm por causa da nossa fé, então é o resultado da nossa fé. Mas nós não podemos fazer coisas, por exemplo, para imitar a fé. Então, as obras vêm da fé. Mas aqui também há uma diferença quando, por exemplo, quando alguém trabalha e receber um salário. Então, isso é justo. Mas aqui, entre este versículo, é explicado, nós não podemos fazer nada para receber esta coisa. A nossa fé está dentro uma dom de Deus. Então, mas com Abraão, eles querem usar Abraão como exemplo de fé. Porque Abraão tem muitas evidências de fé. Então, isso é interessante para nós, porque a fé é muito importante. É o base do nosso relacionamento com Deus. Por exemplo,
os muçulmanos, para tornar muçulmanos, o que precisa fazer? Acreditar em Allah ou estas coisas? E 5 coisas. Tu podes fazer estas coisas, tu podes ficar muçulmanos. Isso não é igual com Deus. Tu precisas acreditar em Deus e Deus existe. Nós não precisamos fazer uma obra, mas como o Islão, só precisa fazer 5 coisas e pum, tá bom. Isso não é igual com Deus. Vamos olhar o próximo versículo. E Norma, pode ler isso para nós? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Nós precisamos fé como nosso relacionamento com Deus. Então, a segunda parte da nossa lição, a prova da fé. E vamos, quando mudar para isso, vamos ler este versículo também. E Scott, pode ler isso para nós? Ao qual, não o havendo visto, mas no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Qual é o resultado da fé? Em Deus, salvação. Isso não é obras. Então, nós precisamos compreender isso. Mas, quando nós olhamos Abraão, a Bíblia mostra Abraão como o homem de fé. E também todas essas coisas sobre a vida de Abraão. Por quê? Porque o nosso fé produz obras naturalmente. Como uma coisa mais fácil para identificar uma árvore de laranjas. A fruta de laranjas. É muito fácil. Então, sempre tem isso. Então, isso é a situação com Abraão. E vamos olhar isso. Se a fé é muito importante, também é importante que tenhamos exemplos da fé para nos mostrar o caminho. Vamos ler Tiago. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então sempre tem os dois juntos. Mas a nossa salvação não depende das obras, depende da fé. E as obras vai ficar lá. Por causa da fé. Então, isso é a situação. Por exemplo, como crentes, nós recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador. E também o Espírito Santo. E como nós podemos identificar o Espírito Santo dentro da nossa vida? Os frutos. Qual é este frutos? Naturalmente, quando nós temos o Espírito Santo quer produzir isso entre a nossa vida. Então, nós precisamos pensar sobre isso, porque isso é entre um indivíduo. Como a igreja, isso é diferente. Compreender? Porque às vezes a Bíblia, Novo Testamento, diz a igreja receber os dons
mas por igreja. Mas quando falar sobre um indivíduo, é este fruto. Então, produza. Quando nós temos confiança e quando produz uma confiança. Vou mostrar isso. Olha aqui. China tem muitos pontos com boas vistas. Ok? E estes pontos estão muito seguros, completamente. Nós podemos ter completamente confiança entre estes pontos, não é? É muito duro. Mas a altura destas é diferente. Ok. Isso é um pouco diferente. Nós podemos mostrar a nossa confiança e passa lá muito fácil. Mas é difícil, às vezes, para fazer isso. Então, nós podemos calcular os diferentes níveis da nossa fé. Não é? Mas, desculpe, isso é ridículo. Então, mas China gosta destas coisas, porque eles têm muitos pontos e caminhos, isso em vidro, com esta altura em vários diferentes locais. É completamente louco. Mas podemos olhar, eu tenho outra coisa aqui. Pessoas com boa fé e pessoas com fé fraca. Bebê tem boa fé. O filho tem fé, mas o pai, não. Vamos para trás. Não quero. Triste. Isso é muito triste. Mas olha a altura. Então é horrível. Por quê? Mas, pois, isso é interessante. Não. Parece o primo de Zong, não sei. Mas, está seguro? Não, eu não gosto dessas coisas. Raquel, isso é Raquel e eu. Por quê? Não, finalmente. Eu estou contigo, ok? Está bem? Sempre por causa do medo. É triste. E o último aqui. É mal, é muito mal.
engraçado para nós, não para eles. Mas a ideia aqui é isso. Os homens que construíram estes edifícios enormes, diz, quer trabalhar com este edifício, preciso começar embaixo, primeiro piso. Cada dia avançar. E fica uma semana, 2 semanas, um local e mudar um pouco mais alto, pouco mais alto, pouco mais alto, pouco mais alto, até finalmente fica com uma vista grandíssima. A ideia é precisa ficar acostumado. E cada movimento, cada nível, mais confiança. É difícil para começar lá em cima. Porque a nossa cabeça, para controlar estes medos e isso. E este tipo de coisas eu não gosto. Eu posso ficar exatamente igual com estes porque. Mas o ponto está lá. Não há uma razão. Tudo está no mente. E agora, Abraão é um bom exemplo de fé para nós. Mas por quê? E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhes, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Depois destas coisas. Depende da versão. Algumas versões diz mais tarde, ou coisas antes, ou disso. Mas mais ou menos vamos usar esta, depois destas coisas. Qual coisas? Então, Deus começa com Abraão no nível primeiro. E cada evento entre a vida foi mais alto, mais alto, mais alto. Então, a escola da fé para Abraão. Pela fé, Abraão obedeceu a Deus e deixou a sua família para ir para uma terra desconhecida. Isso foi a primeira coisa. Eu tenho uma promessa para ti, mas vamos começar. Tu precisa sair desta zona para a nova terra. Primeira coisa. Isso é alto, Deus? Sim. Pela fé, Abraão obedeceu a Deus e viveu entre os estrangeiros numa nova terra. E agora, os vizinhos voltam a ele. Parece algumas diferentes línguas, ou diferentes sotaques, e diferentes costumes, e isso. Segundo nível. Aqui, Deus, Ele não tem muita confiança aqui. Ele não conhece essas pessoas. Veio terra, tem família à volta de mim. Mas agora eu estou completamente sozinho. Pela fé, Abraão obedeceu a Deus e esperou que a promessa de Deus fossem cumpridas em um filho que nasceria da Sara. Deus, Ele não tem um futuro. Ele não tem um filho e Ele tem todas estas promessas de ti, mas ainda não tem nenhum filho. E Deus diz, espera, calma. Mas nós estamos muito velhos agora. Calma, espera. Ok. Está bem. Próximo piso. Abraão viu Deus resgatar sua esposa 2 vezes dos mãos dos reis, o Egito e os reis de Canaã. Isso foi um problema quando Abraão volta um pouco. Ele não tem fé. E Deus diz, olha isso. 2 vezes. Cada vez. Abraão tinha muito mais confiança
entra a palavra de Deus. Quando Deus diz alguma coisa, o que aconteceu? Deus começou pequena e preparou Abraão com cada desafio. A fé é algo que cresce com o uso. Cada desafio, a fé de Abraão crescia. Quem é o próximo? Juan Carlos, podes ler estas para nós? Siempre debemos, hermanos, dar gracias a Dios por vos, como es de razón, porque a vuestra fe crece muchísimo, y el amor de cada uno de vos aumenta de un para con nosotros. De sorte que a fe es pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A Bíblia fala sobre isso. A palavra de Deus diz, a nossa fé pode crescer. E onde vem a fé? Palavra de Deus. Como isso funcionar? O outro dia, acho que foi ontem, eu comprei para a net uma baloiçoia. Como se diz isso? Baloiço? Um baloiço. Mas vem entre uma caixa muito mais pequena e com 4, 5, 7, 6, 8 diferentes peças. É o homem. Talvez é fácil. Vamos. E depois 5, 10 minutos. Não faz sentido. Ok. Onde está o manual para instalar, para montar todas essas peças? E primeira coisa, dividir os peças. Está bem. Mas 2, 3 segundos, quando nós encontramos, ou quando eu encontrou as coisas mais difíceis, dá. Boa. Ok, qual é a próxima coisa? E agora foi muito mais rápida para montar a baloiça. E cada vez, quando eu obedecer instruções, talvez dá. Ok, boa. Isso dá também. Ok. Porque o que aconteceu normalmente? Montar as coisas, mas não compreender alguma coisa e precisa desmontar tudo para montar mais uma vez, porque a corda precisa passar pelos materiais primeiro. Ok, e desmontar tudo. Então, isso é muito importante. E para nós, isso é a Bíblia. E agora vamos chegar ao teste. Então, pela vida de Abraão, nós temos esses diferentes testes. Cada teste é um pouco mais difícil, mas também Abraão tinha mais confiança. Então, o teste B. Vamos ler versículo 3 e 4, capítulo 22 de Gênesis. Então, Elaina, pode ler isso para nós? Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e alargou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaac, seu filho, e prendeu lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Pergunta. Abraão oferecia a vida de seu filho a Deus. Ele queria obedecer a palavra de Deus ou não?
Aqui, entre este versículo, ela ouvir o mandamento de Deus e diz, tá bem. E começa a preparar para este sacrifício. Abraão realmente acreditava que Deus era o Deus da vida e da ressurreição. Por que nós temos esta pergunta? Abraão tinha este problema. Isso é o meu único filho, é a promessa de Deus, e agora Deus diz, eu quero este filho agora. Preciso oferecer como sacrifício. Mas Deus, eu tenho promessas de ti sobre o meu futuro pelo este filho. Talvez Deus tenha o poder para ressuscitar o filho, porque ainda tem estas promessas. Então, Abraão tem uma fé enorme para dizer, ok, está bem. Nós somos muito longe do chão. Muito longe da terra. Mas, também Deus. Vamos lá. Olhe aqui. E disse Abraão a seus moços, fiquai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. Os dois, nós, vai para o sacrifício. E também os dois vamos voltar. Eu tenho sua promessa, Deus. Eu vou voltar. Mas imaginar isso. Porque Deus tem... Isso parece um pouco extremo. Porque Abraão precisa fazer tudo isso. Porque isso não é normal. Nós temos muitos outros exemplos na Bíblia, como sacrifício. Normalmente, quando falar sobre o sacrifício do filho ou uma criança, isso é como os pagãos, não com Deus. Imaginar o coração de Deus durante esta altura. O coração de Abraão durante isso. Eu tenho confiança com Deus. Depois, quando eu matar o meu filho, Deus, podemos resolver tudo isso. E eu posso voltar com o meu filho. Isso é fé extrema. Mas por quê? Acho que com duas razões. Para mim, duas razões. Para nos mostrar uma vida de fé incrível. E para glorificar aquele que o ensinou. Quando agimos em fé, Deus é glorificado. Quando a nossa fé cresce, Deus é glorificado. Desculpe, volta deste versículo. Mas podemos voltar a isso. E agora? Conhece este nome aqui? Quem é esta pessoa? Isso é ela. Uma pessoa que não podes ver,
E também não se pode ouvir. Luís Miguel, pode ler a palavras aqui? Ela, Adams Keller, os contos do 27 de junho de 1880 a 1 de junho de 1968, foi uma escritora, conferencista e ativista social norte-americana. Foi a primeira pessoa sobre a esquerda da história a conquistar o bacharelado. Por universidade. Primeira pessoa. Como isso é possível quando alguém não pode ouvir nada e não pode observar nada? Ela só pode usar as mãos. Só. Ela foi entre estas condições no ano, ou ela só tem 19 meses quando isso aconteceu com ela. Ela não conhece língua, nada. Como comunicar com uma pessoa com isso? Porque nós conhecemos ela é muito famosa, primeira pessoa. Mas quem é isso? Ana Paula, pode dizer isso? Annie Sullivan fez nome aos 20 anos de idade quando aceitou um emprego como governanta para Ellen Kelly. Ela assumiu a tarefa de educar Kelly, fazendo-a usar linguagem gestual para se ligar ao mundo à sua volta. Keller aprendeu cerca de 600 palavras, alguma matemática e braille em apenas alguns meses. Apesar de lutar contra a sua própria visão limitada, Sullivan acabou por ajudar Keller a tornar-se a primeira pessoa surda-cega a obter um diploma universitário. Qual é maior? O estudante ou a professora? Compreender o problema aqui, eu preciso de net. Pode sentar. Não? Isso. Ok. Bluetooth pode fazer muito barulho. E também isso. Os olhos. Ok. 19 meses. Ela não compreende português, inglês, qualquer língua. Nada. Ela tem 7 anos agora, quando a professora começa a trabalhar com ela. Esta professora tem uma educação com as pessoas cegas. Podes ler o Braille, como se diz Braille? Braille. Mas como fazer isso com ela? Só com isso. A net não pode, acho que provavelmente não pode ouvir-me. Está bem. Aqui. Começar a música. Agora? Agora é muito difícil. Então, como identificar coisas sobre isso? Qual palavra? O que é isso? Anete, conhece isso? Anete? Nada.
E ela pode identificar a pessoa como cada. Mas ela foi isso. Mais uma vez, um símbolo para identificar o que é isso. E podes fazer outra coisa, porque ela não compreender o que é isso e qual é o propósito. Mas podes fazer o outro símbolo. A música desligou. Tá bem. Mas isso é a ideia. O que aconteceu? Ela diz, quando nós temos crianças, nós falamos, até o dia quando diz, mãe, pai. Ah, ok, isso é pai, isso é mãe. E através do tempo, ela pode identificar os diferentes objetos e símbolos. E começa com o alfabeto. Cada dia. E ela começa com coisas, ela tem interesse. Para repetir, o que é isso? International Symbol para Coca-Cola. Mas podes imaginar Mas cada dia ela trabalha. E, no fim, ela passa pela universidade. Mas isso aqui, para cada letra, copo, C, U, P, até podes comunicar com frases, até podes comunicar com uma língua. E ela finalmente tinha mais ou menos 500, 600 diferentes palavras de vocabulário. E a única maneira para comunicar foi isso. Até o fim da vida. Então, aqui nós temos Abraão. E está na Bíblia para mostrar, isso é um homem da fé. E agora, professora, ela é muito inteligente. Ela tem muitas dessas coisas difíceis, mas ainda pode continuar. Então, podes ter confiança em ela? Não. O professora dela. E depois disso, muitas pessoas queriam, como isso é possível? Pode ensinar-nos para fazer a mesma coisa para outros. Porque é um bom professor. E aqui nós temos isso. Olha o que eu posso fazer com Abraão. Vocês podem ter confiança em mim. Cada diferente nível, Abraão tinha mais e mais confiança entre a palavra de Deus. Muito obrigado. Obrigado. Então, porque esta está entre a Bíblia? Porque Abraão é este exemplo? Porque nós precisamos fazer todas estas coisas até a coisa final? Tu precisas matar o filho. Tem confiança em mim? Quantas pessoas podem fazer isso? Abraão disse, está bem.
E ele foi pronto. E no último momento Deus diz, não precisa. Eu conheço o coração agora. Tenho outro sacrifício aqui para ti. Então, isso foi cruel? Não, foi a realidade. Porque agora, Abraão e nós compreender exatamente o coração de Deus. Deus, isso é cruel. Não é cruel, é a realidade. Por quê? Ele mudou o seu filho para a minha. E eu preciso fazer a mesma coisa para os seus pecados. E agora, tu compreender o meu coração. Exatamente o que aconteceu. Vamos. Isaías. Pastor Scott, pode dizer isso para nós? Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ferido de Deus. Abraão, agora, tu compreender o que eu preciso fazer para ti. Mas em lugar do seu filho, vai ser a minha filha. É a única maneira para compreender exatamente o coração de Deus. Não é cruel. É a verdade. É a realidade. Compreender o nome deste local? O nome deste lugar era Monte Moria. Então, em hebraico, visto por Yahweh. A ideia é Deus olhar isso previsto. O significado do local, Deus compreender esta situação antes da criação. Ele compreender um dia o Filho vai ficar o sacrifício para nós. Ele visto todos os nossos pecados. E a montanha tem um nome. Eu visto isso. Não é uma surpresa para mim. Eu conheço todos os nossos pecados agora e o futuro. Para toda a humanidade. Eu visto isso antes. É o nome do local para este sacrifício e um dia para Jesus Cristo. Mas vamos ler Hebreus. Juan Carlos, pode ler isso para nós? Olhando para Jesus, autor y consumador da fe, o cual, pelo gozo que le estaba proposto, soportó a cruz, desfazendo a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. O autor e consumador da nossa fé. Ela é a professora da nossa fé. E como isso funcionar? Como nós podemos crescer a nossa fé?
Obediência. Ouvir a palavra de Deus. Porque quantos nós compreender exatamente como este universo funciona? Nós podemos falar como cientistas, nós podemos falar sobre o mundo espiritual, nós podemos falar como os buchas e os espíritos e também os homens grandes espiritual e os líderes, os homens religiosos. Mas quando nós falamos sobre as respostas mais importantes para nós, qual é o nosso propósito? Qual é o nosso futuro? Por que nós estamos aqui? Ninguém tem a resposta. Todos nós e a única maneira nós podemos compreender o nosso mundo é pelo professor que tem paciência com nós e comunicar. Só precisa obedecer. Funcionar como isso. Ok, está bem. Está bem. Isso é a nossa única ligação com a realidade. Realidade deste universo físico e também espiritualmente. É único. Se Abraão, Deus mostra Abraão como homem de fé e Abraão tem confiança em Deus com a vida, o local de vida onde moramos, o trabalho, com as finanças, com a família, a segurança, tudo. Então, por que nós não podemos fazer a mesma coisa? Deus, qual é a situação com qualquer coisa? É isso. O problema normalmente não é com a resposta. O problema é com nós. Nós não queremos aceitar isso. Por quê? Nós temos medo. E nós estamos a este ponto. Anda cá. Não. Mas, em verdade, Deus é a única pessoa que compreende tudo e tem uma explicação. Nós só precisamos aceitar isso. Então, esta situação, este versículo parece muito cruel. Mas não é. É a realidade. Deus mudar o filho de Abraão para Jesus Cristo. E diz, e agora tu compreender o meu coração. Porque eu preciso fazer isso para vocês. É a realidade. Então, nós temos um bom professor e uma boa explicação sobre a nossa vida. Só precisa aceitar isso. E se precisa ajuda para andar pelo ponto de vida, então, sim, eu preciso de ajuda. Mas isso é a nossa situação hoje em dia. Então, Juan Carlos, pode fechar a nossa culto em oração? Pai, obrigado por este día, obrigado por la revelación de tu palabra, obrigado pelo sacrificio de Jesús, pelos nossos pecados. Obrigado porque tú eres fiel, justo y verdadero y podemos confiar en tus palabras. Abençoa en esta semana cada uno de nosotros, ayúdanos a poder partilhar esta promesa tuya. Por Cristo Jesús.
pedimos muchas cosas. Amén. Amén.